Está no ar mais um Dr. Cash, o nosso encontro quase que diário aqui no meu canal do YouTube, sempre com muita informação de qualidade, um grande time de profissionais para trazer com credibilidade informação para sua noite. Eu tenho o privilégio de receber nesta noite duas convidadas muito especiais, diretamente de Nova Mutum, doutora Natesca e doutora Deise, elas que são proprietárias da clínica Vitalize Nova Mutum. Muito bem-vinda, meninas, um privilégio recebê-las aqui. Obrigada. Obrigada. Vocês têm traços, né, sulenses. A gente já vê que não são aqui do Mato Grosso. Como vieram parar aqui? Qual a cidade natal de vocês, doutora Natisca? Eu sou de Santa Catarina, Capinzal. Eu vim para o Mato Grosso com 13 anos e já tem 18 anos que eu tô aqui. Já é matogrossense Já de sou coração? matogrossense de coração. E você, doutora Deise? Eu sou paranaense, eu vim da cidade de Cascavel, no Paraná. E já fazem quase 7 anos que eu estou no Mato Grosso. E como que o caminho dessas duas, posso falar gaúcha, né, paranaense, né, se cruzaram? Como que vocês se conheceram e como que nasceu a Vitalize aqui no Mato Grosso? A primeira profissional de fisioterapia que eu conheci, né, na nossa cidade foi a Natesca. Nossos caminhos se cruzaram e eu sempre falo que não foi por acaso, né? Não cai por acaso, Deus sempre né? tem um propósito, né? Sim. E eu acho que foi juntando os nossos sonhos, as nossas, né? A gente foi idealizando aos pouquinhos, devagarinho, e aos pouquinhos fomos construindo. Propósitos Isso, alinhados, os propósitos, né? A paixão pela fisioterapia infantil, pela fisioterapia neurológica sempre foi muito grande. E desde então, né? Os caminhos se cruzaram, a gente se uniu. E o sonho era bem menor do que ele é hoje, né? Deus sempre faz mais do que a gente espera, né? Sempre, né? O nosso sonho era bem pequenininho. Hoje, né? Hoje nós somos muito maiores, graças Ele é a mestre em Deus. surpreender a gente, Ele né? é. Amém. A Vitalize já tem quantos anos na Nova Mutum, doutora Natisca? 4 anos. Em janeiro completamos 5 anos de clínica. Nascemos na pandemia. Que superação, né? E que desafio, né? Desafio. O maior desafio foi se manter de pé na pandemia? Eu acho que foi o começar na pandemia, né? Eu sempre falo, né, que a gente sempre tem que dar um passinho de cada vez. E foi assim que a gente fez, né? Pequenininho, um passinho. Ah, não, dá pé. Então vamos dar um passinho a mais, né? Sempre com os pés no chão. Nada extraordinário de primeira, né? Mas sempre devagarinho. E eu acho que isso foi o nosso principal pilar. Foi assim que a gente foi se sustentando, uma segurando a mão da outra e vamos embora. Vocês são em quantas profissionais hoje na Vitalize? Nós somos em 15 profissionais. Nossa, clínica enorme. Fisioterapeutas, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogas, psicólogas, médica pediátrica, osteopata. Gente, a gente nos dá tanto orgulho ver uma clínica, né, desse potencial aqui a 200 quilômetros da capital, né? Nem isso, né? Nova Mutum é pertinho, do lado. Perto. E a gente viu tanto que o nosso estado vem avançando a passos largos no que diz respeito à saúde, né? Nós temos excelentes clínicas de referência em todo o nosso estado. Vocês são testemunho e prova viva disso, né? Uma clínica multidisciplinar, com acompanhamento infantil, com mais de 15 profissionais ali fazendo acompanhamento e profissionais altamente capacitados e qualificados. Vocês hoje sentem que vive o propósito de vocês, são realizadas com a Vitalize? Muito. Somos muito. Que bênção, que bom. É muito bom, né? Fazer o que a gente gosta. É muito bom. E sempre foi a atuação de vocês a área infantil? Não. Eu comecei na área de saúde do trabalhador. Olha. Comecei na área de saúde do trabalhador e aí eu engravidei. Foi em outra cidade, né, não Nova Mutum. E eu engravidei e voltei para Nova Mutum porque meus pais e os pais do meu esposo estavam lá. E aí eu fiquei um tempo afastada da fisioterapia para cuidar do meu primeiro filho. E aí depois eu decidi voltar para fisioterapia. E aí foi para fisio. E como que migrou para a parte infantil, doutora Natisca? Desde a época da faculdade, no estágio, foi a minha paixão, né? Eu já gostava. Mas quando a gente sai da faculdade, né, de estudante, a gente passa desempregado. Então, você vai no primeiro serviço que aparece, né? E aí foram abrindo as portas, conheci a Deise, né? A Deise me chamou para trabalhar na clínica que ela era gerente e aí foi para a área de neuro e foi onde aconteceu. Deise, você já atuava na área infantil? Não. Lá em Cascavel, eu trabalhei por 7 anos com pilates e ortopedia, né? Mas, assim, eu até falo que às vezes eu olho lá no meu e-mail, desde que eu saí da faculdade, tem e-mails pedindo sobre cursos da área de neurologia, de pediatria, mas, assim, como era a oportunidade que eu tinha lá,
eu continuava, né? Porque o medo também um pouquinho de arriscar, né? E aí, quando eu vim pra cá, eu falo que eu me realizei, assim, né? Porque tudo que eu queria, eu consegui, graças a Deus, Com né? certeza. Eu consegui encaixar esse nicho, consegui alguém que topou comigo o desafio, né? E estamos aí, né? Graças a Deus, hoje a gente tem a confiança dos pais também, né? Eles depositam a confiança dos filhos nas nossas mãos, e isso é muito gratificante. Eu acho que eu acho que é isso que nos realiza É o que todos os dias, motiva, é o não que nos é? É o que motiva. nos move Uhum, para buscar sempre mais conhecimento, né? com Para certeza. atender melhor as nossas crianças e a família das nossas crianças, né? Por isso que vem crescendo tanto a clínica, né? É. Vocês começaram, era só vocês duas, ou já tinha uma equipe grande, como tem hoje? Éramos somente nós duas e a Nath estava grávida. 7, 8 meses já, né? Eu já tava Era, por era por aí. aí. Aham. Então, Olha, assim, eu comecei, né, teoricamente sozinha. E aí depois e daí nós tínhamos uma parceria com Uma uma fono, fonoaudióloga e acho que uma uma psicóloga, né? É. psicóloga. E a psicóloga, inclusive, permanece com nós até hoje, né? A fono também, ela foi para outra cidade, mas hoje ela atua dentro da clínica com uma outra empresa, né? Ela tá morando em Rondônia, mas ela esporadicamente ela vem para cá também, né? E a gente cria uma amizade, um vínculo ali também. E dali a gente foi crescendo, aumentando espaço, aumentando os profissionais e aos pouquinhos, né? Nisso a Nath, com 2 meses, eu forcei ela a retornar da licença ai, meu maternidade Deus, não dela. teve nem licença maternidade. Não, falei, Nath, Você socorro, é a agenda, amiga, né? A Deise foi, vambora voltar, tá na a hora, agenda tá chega. cheia, preciso de ajuda. Mas E eu aí falo ela assim, veio, eu aos falo assim pouquinhos. brincando, mas os meus filhos foram criados dentro de comércio também, do nosso trabalho. Também, né? Precisa. Né? E Tá certo. a Mas isso é demanda foi bom, isso é bom, crescendo. Uhum. isso é bom. E qual que é o trabalho desenvolvido pela Vitalize hoje na região? Vocês atendem quantos municípios ali próximos? Nós atendemos Lucas do Rio Verde, atendemos Trivelato, São José do Rio Claro, Ranchão. Eu acho que são. O interior, né? Nova Mutum é muito grande, né? Então, Uhum. muitas pessoas, né? Pacientes de fazenda, tudo mais, né? Eles acabam vindo até nós, né? Muitas vezes, Lucas é mais perto, mas a referência deles é Nova Mutum, né? Uhum. Então, eles vêm para ser atendidos ali, Com né? certeza. Fisioterapia infantil, né, e suas áreas de atuação. Para quem não conhece, né, a fisioterapia infantil, como que vocês definiriam essa área de atuação da fisioterapia? Para quem vê de fora, a fisioterapia infantil é só uma brincadeira, né? Nós estamos lá com um brinquedo brincando. Sim. Mas não é isso, né? A gente usa o brinquedo para a criança ter interesse em buscar. Se a criança não tiver interesse, ela não vai fazer o que a gente quer. Uhum. A ocupação da criança é o brincar, né? Então, a gente precisa conquistar elas aos pouquinhos, na brincadeira, 1, 2, 3 sessões, para que depois ela, né, se entregue para nós, para que a gente possa fazer o que a gente precisa com elas. Fica É muito ganhando a mais fácil. confiança, É ganhando a é confiança. conquistando Aham. espaço ali com a criança, fazendo o que ela gosta, entretendo ela com o que ela gosta, né? Isso. E quais são os principais tipos de atendimentos que vocês realizam na fisioterapia infantil hoje? Hoje, na fisioterapia, nós atendemos, né, todos os pacientes da área neurológica, né, com alguma alteração neurológica, paralisia cerebral, síndromes. Temos pacientes com TEA também. Nós não atuamos diretamente, mas nós temos as profissionais. Fisioterapia respiratória, pós-trauma ortopédico, pós-cirurgia ortopédica, né? Pé torto congênito, torcicolo congênito. Então, né? Tudo que se diz a área infantil, a gente atua. Perfeito. Como que se diferencia a fisioterapia infantil da fisioterapia convencional para adultos? Qual que é a diferença? Pelo brincar, pelo lúdico, né? A forma mais lúdica que é A abordada? forma mais lúdica. Porque assim, um adulto, a maioria das vezes, você pede para ele fazer um movimento, ele faz o movimento. E a criança, se não tiver o interesse, ela não vai buscar, ela não vai brincar, né? A gente usa para fazer um exercício brincar. Então, se eu preciso que a criança fique de pé, eu vou colocar um brinquedo lá em cima e a criança vai querer pegar o brinquedo. Então, ela vai querer levantar. E Com assim, certeza. a gente está trabalhando e fazendo o exercício com a criança. Importância da intervenção precoce em caso de atraso motor, né?
A gente tem atrasos hoje na fala, tem atrasos motores, até te falamos sobre isso essa semana com uma fonoaudióloga, da importância de procurar o atendimento precoce quando é considerado aí um atraso na fala. O que é considerado também atraso motor na infância e quais são os sinais que os pais devem observar? Todas as crianças, elas, né, muitas vezes os pais chegam para nós e falam, cada um tem seu tempo. Em partes, né? Cada um tem seu tempo, porém temos o tempo limite, né? Temos um mínimo e temos um máximo. E nós não podemos passar desse máximo, né? Então, passando desse tempo máximo de cada parte do desenvolvimento motor, a gente precisa entrar com intervenção, precisa investigar o porquê que isso está acontecendo, precisa estimular essas crianças. Muitas crianças, muitas vezes, né, hoje na nossa era digital, é falta de estímulo, né? Fica lá no carrinho, o andador que a gente odeia, né? Porque é muito mais confortável, né? Né, eu preciso fazer tal coisa, meu filho precisa ficar em silêncio, então eu vou deixar aqui paradinho, quietinho, não vou mexer com ele, né? E muitas vezes isso a gente acaba atrasando as crianças, né? E a gente sempre fala, eles precisam das oportunidades. As crianças, elas se desenvolvem por si só, sozinhas, né? Elas não precisam ser o tempo inteiro estimuladas, mas elas precisam ter as oportunidades para que elas se estimulem, se desenvolvam sozinhas, né? Então, oferecer as oportunidades, oferecer um ambiente propício para elas, né? Os pais interagirem, olhar para a criança, conversar com a criança, né? Isso faz a diferença. Né? Com certeza. Doutora, você falou do odeia, né, o andador. O andador, ao contrário do que muitos pais pensam, ele não facilita o incentivo à locomoção da criança? Quais são os malefícios do andador? Não, além dele ser uma arma, né? Porque ele tem rodinhas, a criança, sei lá, você mora numa casa que tem um degrau, né? Você se distraiu ali, quando você vê, a criança caiu, né? Ou derrubou alguma coisa em cima dela, e assim por diante, né? O andador, né? Além de tudo isso, a criança, ela tá sentada, né? Ela não tá em pé. Por mais que fale, mas ele tá com os pezinhos no chão, ele se empurra. Não, ele não tá se empurrando, ele tá se jogando. Ele não tá estimulando as forças dos pés, ele não tá estimulando a força do tronco, ele não tá explorando o ambiente de uma forma correta, né? Uhum. Então, ele traz muitos malefícios. Todo esse atraso, muitas vezes ponta de pé, sentar em W, porque isso tudo gera um desuso da musculatura que deve ser usada no desenvolvimento motor normal da criança. É como se não utilizasse a força da forma correta das pernas. Uhum, né? Então... apoiasse ali na bacia. Isso, ele tá ali jogadinho e ali ele só põe a pontinha do pé e ele vai se levando para onde ele precisa. Né? E o estímulo motor normal, ele vem do chão para cima, né? Usando músculos, fazendo força, exercendo tudo que a criança tem de musculatura para o ganho das funções. Então, é muito importante, né, que a criança ali, ela tem um acompanhamento regular com o pediatra. Porque o pediatra vai acompanhar se essa criança está dentro do desenvolvimento motor ou não, de 0 a 1 ano. Então, assim, se a criança está com 1 ano e 4 meses e ainda não caminha, ela já tem um atraso no desenvolvimento motor. E a criança, ela não vem direto para a fisioterapia. Ela vai passar primeiro para o pediatra. Então, se essa criança não está em acompanhamento devido com o pediatra, não vai saber se está em atraso ou não. Doutora, eu sou mamãe, né? Eu tenho dúvidas se eu devo procurar ou não uma fisioterapeuta. Qual que é a diferença de procurar precocemente no caso de atraso motor? O que eu posso prevenir procurando ali no tempo certo? E como que a fisioterapia pode ajudar ali a reverter esse caso ou acelerar esse processo de locomoção dessas crianças de atraso motor? A fisioterapia, né? Tanto a fisioterapia quanto qualquer outra intervenção, né? Quanto antes ela for iniciada, melhor. Ali no período da primeira infância, do 0 aos 3 anos, é o período que a gente tem maior plasticidade cerebral. Então, é nesse período que a gente consegue aproveitar melhor tudo o que a criança tem para aprender, né? Então, tudo que o que a gente ensina agora, né? Nessa primeira infância, provavelmente lá no futuro ela vai levar. Sem falar que vocês têm técnicas para estimular ali, né, de forma muito técnica essas crianças a desenvolverem, né? Isso. Parecem coisas básicas, a gente olhando de fora, a gente que é leigo, mas isso faz muita diferença, né, doutora? Faz diferença, né? Tudo que a gente trabalha na clínica hoje, tudo é baseado em evidências, né? Então, precisa ter comprovação científica para a gente ter certeza de que aquela técnica vai funcionar.
A fisioterapia, ela avançou muito, doutora, de quando você formou para hoje? Você vê muitos avanços? Sim, muitos. Tem muitos avanços, né? E a gente não aprende tudo na faculdade, a gente aprende o básico do É básico na verdade. faculdade. Acho que em todas Então, as áreas, né? não sei se em todas, mas na fisioterapia, os últimos cursos que a gente viu, assim, né, que a gente fez, a gente vê que muda muita coisa, né? Já tem 10 anos que eu sou formada, desde acho que 14. 14, então é bastante tempo, então muda muita coisa. Do ponto de vista de vocês, assim, como avançou muito, as pessoas hoje têm mais acesso, vocês acham que antigamente a gente tinha mais problemas de atraso motor, até deficiências, por conta de ajuda mesmo, de atendimento, de informação? Sim, né? Eu até esses dias estava comentando com a Nath, falei, eu acho que eu tenho um problema aqui. Falei, me olha aqui, eu acho que eu não fui tratada na infância, né? E isso, né? Não sei, assim, não cheguei a perguntar para minha mãe, né? Mas pode ter sido alguma coisa que tenha gerado, né? Um atraso ou alguma coisa assim, né? Lá na minha infância. E a gente vê muitas crianças hoje, crianças, adolescentes, mais os adolescentes que chegam para nós hoje, né, com às vezes paralisia cerebral, condições neurológicas, com muitas deformidades, com muitas escolioses, com muitas. Assim, é absurdo. E não tem mais o que fazer. A escoliose também, ela é acompanhada pela fisioterapia, É, né? também. Uhum. Gente, é incrível como a gente tem pessoas com esse problema, né? Tem, né? E nós, os pacientes neurológicos, principalmente, né, eles têm escolioses, assim, gigantescas. As crianças, as nossas crianças que nós pegamos menorzinhas, graças a Deus, nós. Mas por quê? Porque eles tendem a forçar mais um lado? Isso, como eles não, né, a maioria deles não tem mobilidade, então eles ficam ali posicionados ou na cadeira, ou na cama, ou sempre no mesmo jeitinho, né? Os pais nunca foram orientados quanto a posicionamento, quanto a dispositivos que eles podem estar usando. Então, isso vai gerando, né, as deformidades. E aí, depois que isso é uma deformidade, é somente cirúrgico, não cabe mais a fisioterapia. Caramba. E uma escoliose num paciente neurológico é muito grave, né? Dependendo do grau de escoliose, compromete pulmão. Então, Pulmão, outros órgãos, né? Uma criança que já tem tendência para ter uma perninha torta, por exemplo, o andador ou o forçar ali também, antes da hora a criança apoiar as perninhas, pode prejudicar ainda mais, doutora? Isso é verídico? Porque, na verdade, você vai estar reforçando aquele padrão errado, né? Uhum. Indevido daquela criança. Então, né, em vez de eu pegar e corrigir, ou né, ensinar ela a fazer o certo, eu vou estar deixando ela fazer sempre o errado. E aí, o errado, ele vira um hábito, né? Ele é um costume, ele vira um hábito. Depois que você tem um hábito, é muito mais difícil de tirar um hábito. Uma criança que anda na ponta do pé, né? Se você começa ali desde o início, ensinar essa criança a andar corretamente, ela vai andar corretamente. Agora, você deixa lá para depois dos 4 anos e 5 anos, onde virou um hábito, virou um encurtamento. É mais É difícil. muito difícil. Com certeza. Doutora, eu sei que vocês já atenderam muitas pacientes hoje no estado inteiro, né? 4 anos de clínica, você já tem 15 de formado, doutora Natisca, 8, né? 10. 10 anos. As meninas aí com uma vasta experiência. Teve algum caso, assim, em especial que mexeu com vocês? Algum paciente que, através da intervenção precoce, pôde ter um impacto significativo no desenvolvimento? São muitos, né? Mas, assim, um bastante marcante, né? Que eu sempre falo que fez a diferença, a mãe ter vindo para nós muito cedo, ela, né, ser sempre correta nas terapias, não perder. É um pacientinho que ele nasceu prematuro de 26 semanas. E ele tinha 2 meses de nascimento, né? Então, a idade corrigida ali, ele tinha acabado de nascer na idade corrigida, né? Ele estava ali com um mesinho. E a mãe sempre trouxe para nós, bem certinho. Ele era bem petitiquinho. Oh, meu Deus. E nós fomos trabalhando essa intervenção precoce com ele. E eu dei alta para ele, ele estava com 8 meses, 7 para 8 meses, porque ele já atingiu ali a curva, né, do desenvolvimento motor normal para aquela idade corrigida dele. E com 9 para 10 meses de idade corrigida, ele já estava caminhando. Né? Você Então, se envolve assim, muito com os casos dos pacientes? demais. Sim. Não tem como não envolver, tem né? como. Tem crianças que fazem 3 vezes na semana, Todos estão os lá com dias. nós, tem crianças todos os dias, então a gente se apega muito a eles. Não tem como você não se apaixonar por criança, né? Não tem. É Ainda mais a gente acha que é mãe, apaixonante. né? A gente se põe muito Uhum. no lugar. Tem muita empatia, né, doutora? A gente fala assim, Sim. nossa, podia ser meu filho, né? Minha Aham. filha.
Mexe muito. Eu trabalhei 12 anos em hospital. Eu sou jornalista, mas eu sou assistente social de formação também. Uhum. E o período em que eu estive fora da comunicação, eu fui trabalhar em hospital. Eu era concursado, trabalhei dentro de UPA e pronto atendimento, pronto-socorro. E a gente mexia, todos os casos que envolviam crianças mexiam muito comigo. Mexe. Falo, gente, acho que não daria conta de trabalhar com criança, porque eu me envolveria, a gente acaba se envolvendo muito, né? Mas é bom também saber que a gente, através dos dons que Deus nos deu, podemos impactar e mudar uma vida, né? Porque essa criança, por exemplo, que você citou, através da intervenção do dom que você tem, né, doutora, de trabalhar com crianças, de estimular, porque eu falo que fisioterapia é nada mais do que estímulos, Sim. né? São estímulos. E que não só trabalha a parte dos movimentos, mas também da respiração. É bom a gente falar isso também, né? A fisioterapia é totalmente ligada à respiração. E saber que você pode mudar ali a trajetória, o futuro dessa criança, acho que isso paga qualquer... impagável, né? Impagável. Não tem preço. Não tem preço. Doutora, quais patologias podem ser prevenidas com a fisioterapia infantil? Muitas, né? Em um torcicolo, por exemplo. A gente... Olha, eu já me perdi de novo. Pode Eu começar. sou muito ruim pra isso. Vou começar. Não é nada, doutora, é prática. A gente trabalha aqui um método chamado PCM, que é posicionamento, comunicação e mudança de mentalidade. Através da prática, você vai ficando cada vez mais habitualizada com isso aqui. É prática, 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 prática. Você vai vir aqui, nós vamos começar, vamos fazer um acompanhamento com vocês depois do evento, vocês irem pra cá direto pra gravar. Aí você vai ver, vai ficar feira. De novo, tá, Marcão? Doutora, que tipos de patologias podem ser prevenidos com a fisioterapia infantil? Em um torcicolo congênito, a gente consegue prevenir atraso no desenvolvimento motor, alterações posturais. Já numa criança neurológica, a gente consegue prevenir encurtamentos, deformidades, luxação de quadril, igual nós estávamos falando, né, de complicações pulmonares. Então, se a criança está bem posicionada, tanto na clínica, né, fazendo o exercício corretamente, e em casa também é muito importante, essa criança não terá escoliose e não terá essa alteração pulmonar. Sensacional, né? Em que condições, doutora Daisy, a fisioterapia infantil pode ser indicada para tratamentos? Como tratamento? Porque existe aquela que é interventiva ali, vai agir por um período, mas existem casos que são tratamentos contínuos, né? Acho que algumas síndromes, por exemplo, são, né? Sim. Nós temos tanto a paralisia cerebral, né? Todas as condições neurológicas que são ou adquiridas ou a criança já nasce com ela antes dos 2 anos, são tidas como paralisia cerebral, né? Então, temos ali dentro microcefalia, hidrocefalia, outras, né? Às vezes um afogamento, né? Desde que tenha sido antes dos 2 anos, tudo isso se encaixa como paralisia cerebral. afogamento, por exemplo, que fique com uma sequela motora, Isso, vocês ajudam nesse processo de reabilitação. Sim, né? Tudo isso se encaixa como paralisia cerebral desde que tenha sido antes dos 2 anos, né? Depois disso, elas são neuropatas, né? Todas essas, esse público, crianças com síndromes, temos síndrome de Down, temos síndrome de Prader-Willi, temos outras síndromes raras também, que têm comprometimentos motores e que, né, a gente vai tratando, prevenindo. Então, né? Tem muitas formas de ajudar, né, Tem na muitas fisioterapia. formas, né? É amplo, assim. É um campo É um muito campo amplo. muito amplo. muito Então, amplo. é difícil a E gente eu até acho que a pontuar. físio tinha que ser mais divulgada, porque tem muitas áreas de atuação de vocês. A gente que trabalha no âmbito, já trabalhei em âmbito hospitalar, a gente sabe, mas sempre a gente liga que não sabe o quanto é abrangente essa área de atuação de vocês. Doutora, quais são as principais recomendações que vocês dariam aos papais, né? Para apoiar o desenvolvimento motor dos filhos, para ficarem atentos aos sinais de alerta que devem existir, né, em questão de atraso motor. Quais orientações vocês deixariam aos papais? Os primeiros estímulos vêm de casa, vêm dos pais, né? Então, os pais têm que seguir as orientações do pediatra. E uma delas é colocar essas crianças fazendo o tummy time, que é a barriguinha para baixo da criança. Então, ali é a primeira atividade que a criança já inicia para conseguir adquirir um controle de cervical, que é o primeiro marco motor que a criança tem que atingir. Então, a criança, né, os pais precisam seguir as orientações do pediatra. As orientações do pediatra. Ali ele já vai conseguir identificar se tiver alguma dificuldade, né, doutora? E o tummy time já faz ali nos primeiros dias de vida. Tummy time é aquele movimentozinho que ele fica com a cabecinha para cima, com o pescocinho durinho. Isso, a criança com a barriguinha para baixo. Olha só que Né? legal. Nos primeiros dias, a criança não vai conseguir
erguer. Eles não gostam muito dessa posição, né? Porque é desconfortável para Força, eles, né? né? Força, mas você tira eles da zona de conforto. Mas depois que você, um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, mais um pouquinho, eles vão conseguindo ganhar força e eles vão ficando com mais facilidade. Né? Igual a Nath falou, é o primeiro marco motor e é ele a base de tudo, né? A gente não consegue nada se a gente não consegue segurar a cabeça. Então, precisa, né? E os pais precisam ouvir o pediatra Com certeza, com para não certeza. precisar vir para a fisioterapia. E E tem que os atividades assim simples do dia a dia podem ajudar no desenvolvimento dessa criança, né? No desenvolvimento que eu falo saudável dessa criança. Quais atividades simples ele consegue desenvolver com essas crianças? Né? Os pais em casa mesmo, né? O brincar, o olhar, o interagir com a criança, com o filho. Brincadeira, pai, filho, mãe, filho. Tira do carrinho, tira da cadeirinha, tira, né, do deitado, do sofá, põe de barriga para baixo, né? Põe brinquedinho, estimula para cá, para lá, né? É o brincar com a criança, né? A gente sempre fala, a ocupação da criança é o brincar. Então, ela só precisa que você brinque com ela. Com Né? É o que certeza. ela quer atenção, ela quer que brinque, que converse, que cante, que fale. É ali a base do desenvolvimento, né? E quando as crianças já são um pouquinho maiores também, colocar elas nas atividades do dia a dia dentro de casa, ensinar, né? Ó, vem aqui, vamos me ajudar a arrumar uma mesa, né? Secar uma louça. Eles são capazes. A gente muitas vezes a gente limita A eles a gente não poupa fazer, a gente muito, né? poupa, né? Ou não, vou fazer por você porque é mais rápido, mais fácil para mim, Verdade. né? Você vai derrubar, a gente já vai se prevenindo com o que vai acontecer, né? E é dar oportunidade para essas crianças, né? Colocar essas crianças também na sociedade. Eu sempre falo que eu sou uma super apoiadora de que essas crianças vão para as escolas, as crianças com paralisia cerebral e com condições neurológicas, né? Porque não é só bom para elas, mas é bom para a sociedade, para as crianças que estão lá na escola, para que elas vejam essas crianças, para que essas crianças elas existem. Então a gente não Isso é precisa importante. trancar elas dentro de casa, elas precisam ter acesso à comunidade, à sociedade, vai para a igreja, vai para o parque, vai para o mercado, leva, deixa eles explorarem tudo que eles estão vendo, tudo que eles estão vivendo, eles estão aprendendo, Com né? certeza, sem Então, dúvida, né? Sem dúvida. A gente sabe que na fisioterapia adulta, por exemplo, existem muitas atividades, exercícios que são feitos ali em casa, né? Como se fosse uma tarefinha de casa, para que uhum. eles deem continuidade no seu dia a dia, naqueles exercícios, né? Como que a família pode contribuir para o tratamento da criança em si, na continuidade, nesse acompanhamento em casa, né, nesses exercícios? São passadas algumas instruções para que eles façam em casa com as crianças e tenham uma otimização desses tratamentos, doutora? Cada paciente é único, né? Então, cada recomendação vai depender do que a criança tem. Então, assim, dependendo da criança, o pai não precisa fazer nada, mas dependendo, a gente passa exercícios e a continuidade, né? Ensina o pai, pega o pai e a mãe lá na mão e explica o que tem que fazer, mostra dentro da sessão, né, o que tem que ser feito com a criança. Olha, meninas, eu quero muito conhecer a clínica de vocês lá em Nova Mutum. Estaremos te esperando. Eu quero ir lá pessoalmente conhecer, ver o trabalho que vocês desenvolvem. Primeiramente, quero dar os parabéns por vocês escolherem estar aqui no Mato Grosso, investirem aqui. Eu sei que não é fácil nos dias de hoje, né? A gente empreender no Brasil. E ainda mais uma clínica no porte de vocês, com 15 profissionais, uma equipe multidisciplinar. Vocês ali estão na lida também, não estão só como gestoras, mas estão ali como profissionais, né, participantes, atuantes no desenvolvimento, na reabilitação dessas crianças. Quero dar os parabéns a vocês. Quero Obrigada. dizer que eu estou muito feliz em tê-las no time desse ano de 2024 de Silas da Saúde, na segunda edição. Eu acho que vocês muito bem representam esses avanços na área da fisioterapia e do tratamento multidisciplinar, porque não só escolheram estar aqui, escolheram investir aqui, buscam conhecimentos contínuos. A gente vê que vocês são duas profissionais muito bem preparadas, né, capacitadas para desenvolverem as atividades que desenvolvem na fisioterapia infantil. Gostaria que vocês deixassem um recado final dizendo sobre a importância, né, da intervenção precoce e o papel que vocês, como fisioterapeutas, desenvolvem na vida dessas crianças no processo de reabilitação e de cura de muitas patologias, né? Agora é as duas. Então, assim, quanto, Ah, quanto antes essas crianças virem, quanto antes iniciarmos o tratamento, a fisioterapia, antes essas crianças Estarão chegam aos prontas. objetivos.
Então, né, eu friso de novo a importância tanto do pediatra, essa criança, né, tem alguma sequela neurológica, o neurologista. Então, para encaminhar para nós, para encaminhar para fisioterapia, para assim a gente conseguir alcançar os nossos objetivos, e não são os nossos, são os da família, né? Com certeza. Então, quanto antes essa criança vir, que é intervenção precoce, antes a gente consegue alcançar. Maravilha. E você, doutora? E, né, nós temos também uma equipe multidisciplinar, né? Então, muitas dessas crianças, elas não necessitam, muitas vezes, apenas da fisioterapia, né? Muitas vezes elas chegam lá primeiro, o pediatra mandou para fono ou mandou para físio, né? A gente tem uma comunicação bem bacana entre profissionais, né? Né, nós somos capacitadas também para perceber esses atrasos, não só motores, né? Mas atrasos, né, no planejamento ali das atividades, que precisa muitas vezes de uma terapia ocupacional, atrasos de fala, né? Nos casos de torcicolo também, nós temos a osteopata, que nos ajuda muito. Então, toda a nossa equipe, ela é toda capacitada para trabalhar nessa intervenção precoce com as nossas crianças. E eu acho que, né, o legal é quando os pais nos ouvem, né? Eles falam, opa, ela tem uma visão um pouquinho mais focada, ela tá me falando, então eu vou procurar uma avaliação, eu vou procurar essa intervenção, porque vai ajudar o meu filho, né? Eu acho que o importante é isso, né? Eles nos ouvirem e eles darem atenção, né? Porque, igual nós falamos, o nosso objetivo final em tudo isso é o bem-estar das nossas crianças, né? O que a gente quer é o bem delas, Com sempre. certeza. Obrigada, viu? Foi um prazer recebê-las aqui. Nós que Para quem queira agradecemos. acompanhar o trabalho nas redes sociais de vocês, qual o Instagram da clínica? Vitalize Centro de Especialidades. Qual que é o endereço da clínica lá em Nova Mutum? É na Avenida das Águias, 904, Parque dos Ingás. Até dia 19. Até dia Espero vocês. Vocês que nos acompanharam em mais uma transmissão, eu falo sempre que a informação não para por aqui, ela só começa aqui. Você pode fazer a sua parte, partilhando essa informação com amigos e familiares. Eu espero vocês amanhã, nesse mesmo horário, mais um Dr. Cast. Até lá.